Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a essa nossa aula, que faz parte do curso de Gestão de Competências, voltado para os gestores da SEDUC. É um momento muito especial e eu agradeço imensamente o convite de poder estar contribuindo. Agradeço imensamente à CEFOR por este convite. Eu sou a professora Silvaneide. Já já eu faço uma breve apresentação minha, mas eu queria aqui apresentar o nosso curso, a nossa temática de hoje. Saber ser gestor com inteligência estratégica, comunicação não violenta, escuta ativa e cultura colaborativa. Então, hoje nós vamos trazer um pouquinho dessa competência voltada mais para a gestão de pessoas, para as relações interpessoais. E como a comunicação ela pode contribuir para criar um engajamento entre as equipes, um clima colaborativo. Então, para falar de comunicação, para falar de gestão de pessoas, das relações que nós temos no mundo, precisamos primeiro nos conhecer, né? Quem somos nós? Então, eu sou a professora Silvaneide, eu sou a mãe da pequena Sofia, sou bacharel em Direito, sou também corredora, sou meia maratonista. Eu faço parte da equipe do CEDEL, Serviço de Desenvolvimento de Liderança, que faz parte do DRH da SEDUC. Trabalho juntamente com Anselmo, que é o meu líder, com Rita, Ivone, os nossos estagiários, o Biraci, Andrei e a nossa querida Jerusa. Então, é uma equipe pequena, coesa e muito engajada. Sou também participante de uma mentoria de um curso voltado para a PNL, Programação Neurolinguística e Neurociência. E aqui eu apresento a minha querida mentora, Glória Dávila, com quem eu aprendo muito sobre neurociência. Outro momento importante da minha vida foi esse encontro que eu tive maravilhoso com a Kay Pranes, que é a criadora dos Círculos de Paz. Outro momento importante da minha carreira foi o encerramento do curso de facilitadora de Círculos de Paz, a quem eu agradeço imensamente à equipe do DASE, que promove esses cursos para todos os técnicos e profissionais da SEDUC. Então, eu sou a facilitadora de círculos de paz também, e isso tem ajudado muito nas minhas andanças, nas minhas práticas profissionais, e eu sugiro bastante a quem tem interesse de fazer. Bom, competências da SEDUC. Todo o nosso trabalho ele é pautado nas competências da SEDUC. Esse trabalho de liderança, de engajamento de equipes, ele é pautado dentro das nossas competências que envolve a SEDUC. Então, nós temos a visão estratégica, a liderança, a gestão de crises e contingência, a articulação, o foco em resultados, a tomada de decisão e a comunicação. Essas competências, elas também vão se desdobrar, elas vão também criar outras competências voltadas especificamente para a gestão, né, para ser gestor. E hoje nós vamos falar sobre uma delas, que é exatamente a relação interpessoal, a relação entre as pessoas. E por falar em comunicação, como criar um engajamento de equipes? Isso é muito importante. Ser líder é também engajar a equipe, é trazer essa equipe para colaborar, para trabalhar junto, para alcançar resultados, para perseguir os objetivos. E como eu faço para engajar essas equipes? Então, o CEDEL, que é o Serviço de Desenvolvimento de Liderança, ele trabalha o engajamento a partir de fatores. E aqui nós trouxemos a colmeia de engajamento. Como, Silvaneide, eu posso perceber que a minha equipe, ela realmente está engajada? Que fatores eu vou observar, eu vou olhar para dizer, opa, a minha equipe está engajada. E se a minha equipe não está engajada, o que é que eu posso fazer para criar esse engajamento? Então, nós apontamos os pontos frágeis e os pontos fortes da equipe. Os pontos fortes, a gente trabalha para que eles continuem. E os pontos frágeis, o que fazemos com ele? Nós vamos analisar e, a partir dos fatores que contribuem, nós vamos trabalhar em cima desses pontos frágeis. E aqui nós trouxemos algumas características, alguns fatores que vão contribuir para o engajamento de equipes, que são os erros honestos, a clareza estratégica, a valorização, a segurança psicológica, ambiente acolhedor, clareza da expectativa, confiança e transparência, capacidade de execução, equidade e autonomia. Perceba que dentre eles aqui está também a comunicação. Para você criar uma equipe autônoma, nós precisamos também, enquanto líderes, trabalhar essa comunicação entre líderes e liderados. Uma equipe engajada, qual é o objetivo dela? Qual é o objetivo, então, do engajamento? É criar, dentro dos setores, um clima mais harmônico, mais feliz, porque isso evita várias doenças. Quando você tem um ambiente acolhedor, quando as pessoas elas se respeitam, elas colaboram entre si, com certeza as pessoas vão estar mais felizes e vão realizar seu trabalho de uma melhor maneira. Vão ter o sentido, o propósito. Por que eu estou ali? Por que eu estou realizando esse trabalho? Por que eu estou com tantas pessoas realizando esse trabalho? Isso é o sentido. E nós precisamos de propósito e sentido para dar sentido ao que fazemos.
Com isso, nós vamos criar inovação. E quando isso é instigado, a nossa criatividade ela aumenta cada vez mais. Então, isso seria o quê? O objetivo do engajamento, a melhoria dos serviços para a sociedade, porque essa é a nossa função. Passamos então para esse ponto importante, que é a comunicação assertiva. Lembra quando eu falei lá atrás das competências da SEDUC e dentre elas está a comunicação? Então, a gente percebe que a comunicação, ela é a espinha, né? Ela é o quesito essencial de todas as relações. Então, o que seria uma comunicação assertiva? Porque comunicar não é só falar. Comunicar é também fazer chegar ao outro, fazer com que o outro também entenda a mensagem que você quer transmitir. Então, o que seria uma comunicação assertiva? É a capacidade de estabelecer um diálogo com bases amigáveis, mas sem deixar de lado a clareza necessária e a objetividade. E comunicar não é só falar. Então, ser assertivo é ser afirmativo, é expressar as ideias com segurança, sem hesitar, é ter a habilidade firme de falar, mas sem ser agressivo, sem educação, é transmitir a mensagem direta, sem rodeios, mantendo sempre a elegância e o bom senso. E quais são então as características de uma comunicação assertiva? São elas: clareza. E o que seria essa clareza? Transmitir a mensagem de forma direta e compreensível, de modo que não haja ambiguidades ou interpretações equivocadas. Outro ponto importante também, outra característica importante da comunicação assertiva é a coerência. Então, essa coerência é manter a consistência no uso das palavras, expressões faciais e linguagem corporal, garantindo o alinhamento total da comunicação. Então, imagine eu quanto gestor, estou lá com a minha equipe e digo: olha, eu sou uma pessoa aberta, né? Eu sou uma pessoa aberta, totalmente aberta. E olha os meus gestos, olha a minha face. Sou uma pessoa tranquila, né? Eu sou uma pessoa totalmente aberta. Será? Será que o que eu falo também está alinhado com a minha postura? Então, eu preciso estar atenta a isso. A concisão é ser sucinto e evitar excessos verbais, transmitindo informações de forma direta. Sabe aquele discurso muito rebuscado? A quem eu estou comunicando? Com quem eu estou comunicando? Então, é essencial eu também ver as palavras que eu estou usando, os termos, para que essa linguagem ela flua. Outro ponto importante dessa comunicação assertiva é a consideração. Respeitar as opiniões e os sentimentos dos outros. Lembrar que cada pessoa que está ali, ela carrega uma história e ela é imbuída de emoções também. Todos nós somos imbuídos de emoções. Então, é respeitar essas opiniões e sentimentos dos outros, demonstrando empatia e construindo relações saudáveis por meio da comunicação. Então, seriam essas 4 características essenciais para uma comunicação assertiva. Outro ponto importante para quem é gestor e quer adentrar, né, nesse campo que é tão admirável, complexo, porque vai lidar com várias pessoas, pessoas diferentes, vários universos, são os feedbacks. A todo momento, nós estamos dando feedbacks em nossa vida. A todo momento, nós estamos dando feedbacks em nossas relações. E isso é importante, por quê? Porque a gente vai perceber, né, que resultado a gente está tendo. Será que eu estou realmente tendo resultado naquilo que eu me proponho a fazer? Então, os feedbacks, eles são essenciais. E no trabalho de gestão, no trabalho de gerir pessoas, os feedbacks são importantes. Não deixem de dar feedbacks. E o que é, então, esse feedback? Feedback é uma estratégia que mantém toda a equipe alinhada com a expectativa da instituição. O feedback garante um bom clima organizacional, um bom engajamento e ajuda a resolver possíveis conflitos internos. O feedback também promove a cultura de alta performance, a transformação e o desenvolvimento de competências. Bom, falamos aqui então em conflitos internos. O que seriam isso? Inevitavelmente, nas nossas relações vão existir os conflitos. E eles são um ponto positivo, eles são salutares, os conflitos, porque é onde a gente percebe como a equipe está se envolvendo, se está tendo conexão, se realmente está envolvida com o propósito da instituição. Então, os conflitos eles vão existir porque as pessoas são diferentes. Todos nós temos o direito de escolhas, de opinar, de sugerir. Desde que a gente não desrespeite o outro e não passe por cima dos direitos dos outros. Mas nós temos as nossas opiniões e, em algum momento, essas opiniões elas vão se chocar. E é ótimo. O que a gente precisa aprender enquanto gestor de uma equipe é gerenciar esses conflitos. A ponto de quê? De que esses conflitos eles não vão além, não criem uma guerra, vamos dizer assim. Mas o conflito é importante porque ele é um chamado para resolver algo que está incomodando. E se está trazendo desconforto, é interessante resolver o que precisa ser resolvido. O que é que aquele conflito está me trazendo para um olhar mais cuidadoso, mais empático. Bom,
Então, os feedbacks eles são importantes e aqui nós trouxemos alguns feedbacks. Existem vários, mas nós trouxemos os principais aqui. Bom, estou executando uma ação, planejei a ação, como vamos fazer? Ao final desta ação, será que o resultado esperado, será que o resultado foi o que eu esperava? Né? Vamos dar o feedback. O primeiro dele é o feedback positivo. Então, esse feedback positivo ele é mais voltado para o reconhecimento das ações e conquistas dos funcionários. É aquele feedback que todo mundo adora receber, todo gestor adora dar e todo liderado adora receber. O feedback negativo ou corretivo? Bom, esse feedback corretivo e negativo, nem todo mundo gosta de receber e para o gestor é um ponto crucial. É algo que a gente não gosta muitas vezes de corrigir ninguém, mas é essencial. Por quê? No trabalho de engajamento, nós temos 3 perfis de engajamento. Nós temos a pessoa engajada, aquela pessoa que faz tudo esperado, né? O que você determina para ela faz e às vezes ela faz além do esperado. Existe o não engajado, que ele faz mais ou menos, ele faz o que for dado para ele fazer, ele faz, né? Dentro do limite dele ali. E o desengajado, esse desengajado é aquela pessoa que, infelizmente, não está conseguindo acompanhar o propósito da instituição, o propósito da equipe. E aí, gestor, como lidar com esses 3 tipos de perfis? Quais são os feedbacks que eu vou dar para cada um deles? Então, são feedbacks diferenciados. Para o não engajado e para o desengajado, como eu vou trazer eles para o propósito da minha equipe? Feedback corretivo, feedback negativo é importantíssimo nesse momento. E ele não é constrangedor. A depender da forma como você vai dar, a pessoa vai até te agradecer. Esse retorno é um dos que mais assombra os gestores, por ser algo mais delicado. Acontece quando um funcionário não vai bem, não faz as entregas adequadas, e não evolui na instituição. Ele está ligado ao desempenho e à qualidade das entregas. Então, eu preciso, enquanto liderado, acolher, ser humilde e acolher as opiniões do meu gestor. E o meu gestor também precisa ter essa delicadeza, essa empatia de acolher esse funcionário e dizer, olha, vamos seguir dessa forma? Que tal fazer desse jeito? Não está bem. Por quê? Lembra do sentido quando eu falei ali na comédia engajamento, do propósito? Ninguém trabalha sem propósito. Se a gente não tem um sentido, vai perdendo a graça. E quando perde a graça do que se faz, começam a vir as doenças, porque isso vai abalar as nossas emoções. E aí eu passo para o próximo feedback, que é o feedback construtivo, que pode ser dado tanto no feedback positivo quanto no feedback negativo ou corretivo. Ele aponta as falhas, o que deixou de ser feito, o que precisa ser melhorado, e o próprio gestor, ele se coloca também como um companheiro que diz, olha, vamos seguir juntos, eu estou aqui para te ajudar. Então, esse é o feedback construtivo. Ele aponta onde você está precisando melhorar e a própria pessoa que está dando o feedback, ela também se coloca à disposição para sugerir melhorias e para ajudar também, para auxiliar nessa caminhada. Partimos então para os feedbacks que não são legais de serem dados, gente, que são os feedbacks ofensivos e os feedbacks insignificantes. E o que é o feedback ofensivo? O próprio nome já diz, é aquele feedback que ofende a imagem da pessoa, onde você fala apenas da pessoa e não do que ela fez. Evite falar das pessoas. Cada um tem uma caminhada, cada um tem um jeito de ser. Vamos falar das ações, das práticas, das atitudes, porque nós podemos melhorar, nós podemos crescer juntos. Então, o feedback ofensivo, ele desqualifica a pessoa. Ninguém gosta de receber. E quando eu me coloco no lugar do outro, quando eu consigo realizar essa empatia, eu melhoro muito as minhas relações e eu começo a evitar. Então, é um trabalho de vigilância, de eu vigiar o que eu estou fazendo, o que eu estou falando e de olhar para o outro, como o outro está acolhendo. Então, evitemos esses tipos de feedbacks ofensivos. Eles comprometem as relações, geram conflitos, é caracterizado pela desvalorização e desqualificação da pessoa que o recebe, promovendo sentimentos ruins e ruptura nas relações interpessoais. Feedback insignificante, ele não traz nenhum resultado efetivo, pois é fundamentado em afirmativas vagas e genéricas. Ah, eu não gostei disso, você não foi legal nisso. Por quê? Então são vagos, são genéricos. E geralmente as pessoas que o recebem não conseguem compreender o seu propósito, implicando em pouca ou nenhuma mudança de comportamento. Então ele é insignificante, ele não diz nada, não fala nada. E o que deve conter em um bom feedback? Primeiro ponto, planejamento.
Planeje o feedback que você vai dar. Quem são as pessoas que vão receber o feedback? Que ambiente eu vou usar para dar o feedback? Que momento eu vou usar para dar o feedback? Costuma-se dizer o seguinte: elogie em público e chama a atenção no particular. Então, o feedback ele pode ser dado individualmente ou coletivamente. Se for aquele feedback corretivo, como eu falei, evite dá-lo em grupo. Chame a pessoa em particular e fale diretamente para ela. Quando for um elogio, elogiar toda a equipe, aí sim, faça isso em público, elogie bastante em público. Mas se for corrigir, se for usar o feedback corretivo, chame em particular. Escolha o meio mais adequado para evitar ruídos da comunicação. Outro ponto, dados e fatos. Não fale da pessoa, fale do que ela fez. Aponte dados, colha informações. O fato, analise o fato. Aponte caminhos para a melhoria. Lembra do feedback construtivo? Então, aponte qual é o caminho que podemos seguir agora juntos para alcançar o resultado melhor. Ouvir o que o outro tem a dizer. A escuta ativa, a escuta empática. E, finalmente, faça uso da comunicação não violenta. Abuse dessa comunicação, que é o nosso próximo ponto. A comunicação não violenta. Adote essa ideia. O que é essa comunicação não violenta? E aí nós vamos refletir um pouquinho. Será que a nossa comunicação, ela está construindo pontes ou ela está construindo muros? Será que ela está construindo mais pontes, conectando pessoas, ou barreiras? Vamos pensar. Então, essa comunicação ela tem que criar pontes. E a comunicação não violenta ela foi criada por Marshall Rosenberg. Vamos falar um pouquinho da história desse cidadão, dessa pessoa maravilhosa que nos trouxe essa metodologia, essa técnica maravilhosa e que pode ser usada à vontade nas nossas relações e vão melhorar cada vez mais as nossas relações. Marshall Rosenberg, o criador da comunicação não violenta, ele mesmo foi vítima da violência, gente, desde pequenininho, desde quando era criança. Ele nasceu em 1934, em Ohio. Era de uma família de judeus, que ele nasce, logo em seguida vem a Segunda Guerra Mundial, e com ela vem o antissemitismo, a perseguição aos judeus, a segregação racial e tantos outros fatos da história que causam violência. E desde pequenininho ele sofria muito bullying na escola. E aí ele observava, por que as pessoas me tratam dessa forma? O próprio nome dele, né, quando fazia a chamada, as pessoas olhavam assim e tratavam com discriminação, com preconceito. Por outro lado, Marshall Rosenberg também observava na sua família, tinha um tio que cuidava da avó dele, tão bem, com tanta amorosidade, com tanto carinho. E aí ele se perguntou, se questionava, por que existem essas duas forças, né, onde um ser humano ele trata o outro tão mal, enquanto que tem seres humanos que têm tanta amorosidade, tanta empatia, tanto respeito. E ele ficava se questionando. Até que ele quando ele cresce, né, ele se muda para logo antes ele se muda para Detroit, um pouco antes, né? E é lá que ele é realmente vítima de bullying, de várias formas de violência na escola, no próprio bairro. E aí ele cresce, né, com aquela carga. E quando ele cresce, ele decide se tornar psicólogo. Por quê? Para entender por que o ser humano ele é tão violento. Ele cria, então, esse livro, essa obra, esse clássico, A Comunicação Não Violenta. E ele vai criar personagens para dizer que existem duas forças dentro de nós, o chacal e a girafa. Poderíamos chamar também, dentro da neurociência, do ego e do self, que são essas duas forças, ou os dois lobos que existem dentro de nós, o bem e o mal, vamos dizer assim. Então, para Marshall Rosenberg, ele dizia que a linguagem, a palavra, ela fere e ela eleva. E é uma escolha nossa, o tipo de linguagem que a gente vai usar. E aí ele diz que temos dois tipos de linguagem. A linguagem reativa, que é a linguagem do lobo ou do chacal, que é aquela linguagem reativa, do julgamento, dos pseudossentimentos, das estratégias de burlar, de passar por cima das pessoas, de exigir, aquela linguagem que sempre exige do outro e que também traz a culpabilização, a culpa, o medo, a vitimização e a linguagem da não empatia. Por outro lado, nós temos também a linguagem, que é a linguagem da girafa, que ela responde de forma consciente, sem ser reativo, se baseia apenas nos fatos e não nas pessoas, não olha a pessoa e sim o fato que está acontecendo. É baseado nos sentimentos, nas necessidades, nos pedidos, na empatia e na responsabilidade. Então, a CNV, Marshall Rosenberg,
traz como símbolo da CNV a girafa. Por que a girafa? A girafa ela tem um coração enorme. É um mamífero grande, gigante, né? Enorme. E esse coração precisa bombear sangue para todo o corpo. Por isso que a CNV ela é a linguagem do coração. Por que essas orelhas enormes da girafa? Para escutar. Então, ela trabalha com a escuta empática. A girafa também tem um pescoço enorme. E, para a CNV, é a observação. Observe os fatos sem julgamento, sem emitir acusações, sem julgar, observando com empatia. A girafa também tem um casco forte, que representa o que é a nossa autenticidade, caminhar na vida com autenticidade, com verdade. Então, essa seria o símbolo da CNV, a girafa, trazendo para nós o que? O sentido de consciência e responsabilidade sobre tudo que nós fazemos, a empatia, a CNV, a linguagem do coração, a autenticidade. Como nós podemos aplicar a CNV? A CNV ela pode ser aplicada na nossa família, ela pode ser aplicada nos nossos grupos de trabalho, nas escolas, enfim. Isso ajuda muito a melhorar o clima no ambiente de trabalho, nas escolas, promove o diálogo, porque quando a gente vai ver, pessoal, o que as pessoas mais precisam é serem vistas, falar, é expressar seus sentimentos, é expressar suas necessidades. Nós somos criados dentro daquela linguagem da reatividade, de que o nosso inimigo é o outro. Será mesmo? Então, a CNV vem exatamente para nos trazer a reflexão e desconstruir tantos parâmetros, desconstruir tantas ideias, tantos padrões que nos colocaram. E as rodas de conversa, os círculos de paz, promovem essa conexão, promove um ambiente seguro de fala e de escuta. A própria BNCC, ela estimula cada vez mais as escolas a aplicarem essa metodologia. Ela traz na competência 4 da Base Nacional Comum Curricular comunicação, e uma comunicação voltada para a cultura de paz. Dentro da SEDUC, a portaria 3.625 de 2020, ela estimula, ela institui que as escolas promovam a cultura de paz. E como promover essa cultura de paz? Levando, um dos exemplos é levar as rodas de conversa, os círculos de paz para as escolas. Isso vai melhorar significativamente as atitudes, os comportamentos, frear atitudes de violência. Então, esse modelo de comunicação é capaz de promover a cultura de paz nas instituições de ensino, combatendo o bullying e desenvolvendo diversas competências socioemocionais. Bom, quais são os benefícios da CNV para o trabalho? Ela vai fortalecer os laços sociais, os laços entre as pessoas. Por quê? Porque o foco está na compreensão. Quando nós nos tornamos mais compreensíveis uns com os outros, isso aumenta a nossa conexão, isso aumenta a harmonia em nosso trabalho. Ela traz também a solução de conflitos. É uma ótima ferramenta, é uma ótima metodologia para a resolução dos conflitos. Ela realiza conversas produtivas, evita aquelas fofocas, evita aqueles feedbacks insignificantes, evita aqueles feedbacks ofensivos. Traz também a ausência de brigas e disputa. Quando você está dentro no propósito da CNV, o clima melhora, as brigas diminuem, as disputas diminuem, a competição diminui. Então, para os alunos mesmo, é essencial trazer essa cultura de paz, trazer essa cultura de paz através da comunicação não violenta. Por quê? Porque ela cria responsabilidade, todos nós somos responsáveis por quem nós somos, pelo que falamos, pelo que sentimos e pelo que agimos. Então, a CNV ela nos traz a responsabilidade, em vez de estar julgando, em vez de estar apontando o outro, né? Ele é culpado por eu estar assim, eu sou vítima disso. Não, ela traz primeiramente a responsabilidade, o responder com habilidade, a autorresponsabilização de tudo que nós fazemos em nossa vida, das nossas escolhas. E, com isso, ela vai aliviar o que? As tensões, trazendo diálogos mais construtivos, estabelecendo a confiança, cria-se um clima de confiança e neutraliza o quê? Os sentimentos de comparação, de competição, promovendo a colaboração. Não tem coisa pior do que ser comparado. Ninguém gosta de ser comparado. E aí, quais são os 4 passos da CNV? A CNV ela trabalha com esses 4 passos aqui. São os pilares da CNV. Vamos trabalhar um pouquinho cada um deles. Então, Márcio Rosenberg ele propõe esses 4 pilares. A observação, os sentimentos, a necessidade e o pedido. Então, a CNV é baseada nesse ciclo aqui. Eu observo, eu sinto, eu identifico o que eu estou precisando e eu aponto o pedido. E aí, a gente dá um exemplo clássico, né, da toalha em cima da cama. Eita, que esse exemplo ele é clássico por quê? Porque
todo mundo, acredito que muita gente já tenha passado por essa experiência de se chatear por uma toalha molhada em cima da cama, principalmente os casais. Casais, filhos, isso cria conflitos imensos. E aí eu tô lá, joguei a toalha em cima da cama, chega o marido, coloca a toalha em cima da cama. A mulher se irrita pra caramba. Mais uma vez ele colocou aquela toalha em cima da cama. Eu observei, tá lá a toalha molhada. O que é que geralmente a gente faz? A gente sente o quê? A gente sente raiva, né? A gente sente raiva por quê? Por que que aquela toalha em cima da cama me traz tanta raiva, tanta fúria, né? Porque, mais uma vez, ele fez isso, Silvaneide. E aí, ele faz isso para me irritar e a gente fica lá, né? Remoendo esse sentimento de raiva, né? De mágoa, ruminando aquele sentimento. Pega a toalha, coloca lá estendida e para por ali. Aí aquela cena vai se repetir novamente, eu vou me chatear, vou botar a toalha no lugar, vou dizer, você está fazendo de propósito, você só quer me chatear, me irritar. E normalmente a gente fica aqui, gente, ó, a gente observa, julgando, porque diz que ele colocou a toalha em cima da cama porque quis, porque foi de propósito para me irritar. Qual é o sentimento que gera? O sentimento de raiva, o sentimento de frustração. E para por ali, percebe? Como as relações elas vão sendo comprometidas. E aí, quando eu ajo com consciência, eu consigo resolver aquela situação para não gerar mais conflitos na relação. Então, como é que seria o exemplo clássico dessa toalha? Meu marido colocou a toalha em cima, não tenho marido, né? O marido colocou a toalha em cima da cama, a mulher se chateou, se irritou. Como é que seria dentro da CNV? Observe, será que é sempre que ele faz isso? Qual o sentimento gerado? Que necessidade eu tenho? Por que que aquela toalha me irritou tanto em cima da cama, aquela toalha molhada? Será que é porque eu tinha necessidade de um ambiente mais organizado, de otimizar o tempo, já que nós dois corremos tanto, né? Temos tantas atribulações? Será que eu quero dele o quê? Que necessidade eu esperava dele ali? De mais companheirismo, de mais atenção. Fale da sua necessidade. E pedido, a gente não pede. A gente vai lá, pega a toalha e coloca no varal e fica com raiva. Aí amanhã acontece alguma situação, aí traz o exemplo da toalha novamente e diz, você lembra que você esqueceu aquela toalha ali novamente? E fica naquele ciclo vicioso e não pede. Marido, por gentileza, eu observei que você mais uma vez deixou a toalha em cima da cama. Será que da próxima vez você poderia ter mais atenção e colocar isso? Me ajudaria muito, porque eu tenho a necessidade de um ambiente mais organizado. Por quê? Porque isso promove ajuda no nosso tempo. Fazendo dessa forma, com certeza ele não vai esquecer mais. Mas se esquecer, faz novamente, né? O óbvio precisa ser dito, a gente fala muito isso, né? Então, peça. Então, essa seria a estrutura da CNV, os pilares da CNV. Então, o que seria a observação? A observação, essa observação é você observar o fato que aconteceu, sem colocar em cima dele outros sentimentos, outros fatos já acontecidos anteriormente. Observa simplesmente o fato tal e qual, livre de julgamento e focado apenas no que aconteceu. Segundo ponto, nomeie os sentimentos que surgem durante a observação. Você observou. Se observe também, observe o fato que acontece externamente e observe o que está acontecendo dentro de você. Por que que aquele fato lhe traz tantas emoções e que emoções aquele fato está lhe trazendo, porque é importante a gente nomear as emoções. E essa é uma dificuldade que todos nós temos, de identificar quais são as nossas emoções. Me chateio, fico na dúvida, fico com raiva, né? Fico frustrada. Que sentimento vem? O terceiro ponto, aponte a necessidade. Quais são as necessidades que você tem? Quais são as necessidades não atendidas que você identificou naquele momento? Então, identifiquei o sentimento, identifiquei a necessidade e o pedido. Faça o pedido ao invés de mandar, ao invés de exigir, ao invés de culpabilizar. Que necessidade não foi atendida? Que sentimento gerou? Peça. E aí nós vamos trazer aqui algumas estratégias de como fazer isso aí. Na prática da CNV, o Instituto Nacional de CNV, de Comunicação Não Violenta, ele aponta uma lista de sentimentos. Como eu disse a vocês, muitas vezes a gente sente, mas não sabe dar nome a esse sentimento. E aqui tem uma lista enorme, né? Quando as necessidades estão atendidas, que sentimento isso gera? Então, quando eu observo aquela criança e identifico que necessidade ela teve e que não foi atendida, que levou àquela reação. Tudo muda. Eu acolho aquela criança e eu faço de tudo para que
aquela situação ela possa ser resolvida e evitada também, certo? Então, aqui, quando eu tenho as minhas necessidades atendidas, eu me sinto como? Grato, feliz. Quando as minhas necessidades não estão sendo atendidas, como é que eu me sinto? Desesperado, inseguro, tenso. Então, nos nossos ambientes de trabalho, isso deve ser levado em conta, porque quando a gente vai pensar, não é o trabalho que está ruim, não é o trabalho que sobrecarrega, não é o trabalho que é difícil. Como eu estou internamente? Como eu estou me sentindo? Quais são as emoções, né, que eu estou tendo? Quais são as necessidades que eu preciso que estejam atendidas? Primeiramente, essas necessidades elas são atendidas por nós mesmos, primeiramente. E há outras necessidades que devem ser atendidas por outros. Mas, primeiramente, as necessidades são atendidas por nós mesmos. Somos nós que cuidamos dos nossos sentimentos. Vamos avançar. E aqui eu trouxe um exemplo de roda da vida, para ajudar a identificar as nossas necessidades. Então, essa roda da vida é muito bacana. Vai fazer uma reunião de alinhamento, uma reunião de acolhimento com a sua equipe, leva uma roda de conversa, onde eu aplico, as pessoas adoram, porque elas gostam de identificar como é que está a vida dela. Como é que eu estruturo essa roda da vida? Essa roda da vida ela é dividida em 4 grandes áreas da nossa vida. E cada área da nossa vida ela é subdividida em outras áreas também. Em cada área eu vou pontuar, eu vou dar uma nota, vou atribuir uma nota. Como é que eu estou naquele momento? Eu preencho essa roda da vida, eu pinto de 1 a 10, por exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, qualidade de vida. Na qualidade de vida nós temos hobbies e diversão, plenitude e felicidade e a espiritualidade. Na pessoal nós temos o quê? Nós temos o equilíbrio emocional, nós temos o desenvolvimento intelectual, a saúde e a disposição. Nos relacionamentos nós temos vida social, relacionamento amoroso, família. E na profissional nós temos contribuição social, recursos financeiros, realização e propósito. Qual a importância da roda da vida? Às vezes a gente acha que o problema na nossa vida, naquele momento, mais urgente, por exemplo, é o dinheiro. Ah, está faltando dinheiro. Todo mês eu tento, mas o dinheiro não sobra, não dá. Quando eu faço essa roda da vida, quando eu tenho uma visão ampla da minha vida, aí eu vou olhar atentamente e vou dizer, rapaz, sabia que não é o dinheiro que é o mais urgente nesse momento? Talvez o mais urgente nesse momento seja o quê? Eu trabalhar a minha espiritualidade, trabalhar os meus vínculos familiares, trabalhar os meus vínculos sociais. Como é que está a minha vida social? Talvez o que eu esteja precisando realmente nesse momento é de autocuidado. É sair com os amigos, é ter uma boa, uma boa diversão. O que é que está faltando realmente? Então, essa roda da vida ela nos aponta como é que está a nossa vida. E é importante você fazer, ter guardadinha em algum canto, e você sempre está visitando ela e olhando e refazendo. Isso vai te dar um sentido amplo da sua vida e apontar quais são realmente as suas necessidades, as nossas necessidades que nós precisamos atender para gerar sentimentos mais positivos. Por quê? Porque toda violência ela é resultado de uma necessidade não atendida. É isso que Marshall Rosenberg vai dizer. Ninguém é violento por acaso. Nenhuma violência vem do nada. Ela vem exatamente das nossas necessidades. Outro ponto que nós trazemos aqui na nossa prática de CNV são os ruídos da comunicação. Não tem coisa que atrapalhe as nossas relações, os nossos ambientes de trabalho, do que os ruídos da comunicação. O ruído da comunicação é qualquer situação, coisa que atrapalha o fluxo da comunicação. Olha para esse exemplo aqui. O rapazinho diz, você vai ser promovido. Aí acontece algum ruído aqui, algum barulho externo, alguma coisa, né? Uma pessoa que se meteu no meio, não sei, enfim, algo que interrompeu aqui, que atrapalhou a mensagem. E lá na ponta o outro vai entender como, ai meu Deus, vou ser demitido, e agora? Percebe? Então, o ruído, quando surgiu o ruído da comunicação, feedback. Vai lá, entra com feedback. Faz também, gente, a checagem. Checagem é um item interessante também dentro da CNV. Cheque a mensagem que você deu. Será que a mensagem ela chegou realmente da forma que eu pensei, que eu planejei, que eu queria? Então, a checagem é importantíssima para evitar esses ruídos da comunicação.
E aqui, uma outra prática de CNV, mais voltada para o nosso trabalho. Olha o exemplo. Um exemplo aqui sem utilizar CNV. O líder chega para o liderado e diz: onde está o relatório sobre o andamento do projeto que eu pedi para ser entregue? Todos os colegas já entregaram e você não. Mais uma vez, você não entregou dentro do prazo. Você não cumpre com os combinados no que precisamos para o projeto. Preciso que se comprometa mais com as entregas. Esse exemplo aqui, será que teve muita exigência? Será que teve algum tipo de ofensa? Vamos ver então como seria esse mesmo exemplo dentro da CNV, utilizando a CNV. Lembra dos passos? Observação, sentimento, necessidade, pedido. Então ele diz assim: nas últimas 2 reuniões, você não me entregou seus relatórios. Me sinto frustrado por não conseguir que minha equipe cumpra com os prazos. Precisamos garantir que tudo seja entregue dentro das datas estipuladas, pois outras pessoas dependem dessas informações para realizar seu trabalho. Posso contar com o envio dos relatórios deste mês até a data combinada? Então, esses foram os 2 exemplos aqui para que a gente compreenda os passos da CNV. E aqui eu encerro, então, a minha apresentação. Eu espero que vocês tenham entendido o fundamento da CNV, o quão a CNV é importante para criar as relações mais harmoniosas, mais empáticas, mais acolhedoras. E aqui eu trago uma mensagem de Carl Jung, que ele diz o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, assim, eu encerro a minha apresentação de hoje. Espero ter contribuído e ter colaborado. Deixo aqui também os meus contatos para quaisquer dúvidas, para estabelecer uma conexão, um contato. Estou aberta às dúvidas e caso queiram, enfim, seguem aqui os meus contatos, meu telefone, o meu e-mail e a minha rede social. Então, muito obrigada pela atenção, espero ter contribuído e desejo sucesso a todos. Muito obrigada. Gratidão.